Fala, minha rapaziada, tudo certo com vocês? Bora lá trocar mais uma ideia aqui no canal. Nesse conteúdo eu quero falar um pouco sobre essas questões de saídas do Internacional, porque a gente tem falado nesse momento muito sobre chegadas, mas a gente tem que se preparar, porque a partir dessa abertura de janela de transferências, ativos importantes do Inter naturalmente serão procurados, serão tentados, receberão propostas. A gente sabe da necessidade financeira do Internacional e eu quero falar um pouco, trazendo algumas informações e opinando sobre algumas dessas situações nesse conteúdo depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações por aqui para tu não perder nada. E claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. E na KTO tu encontra as melhores odds para a final da Copa do Mundo de clubes que vai acontecer no final de semana. Tem ganho aumentado lá na KTO, então não perde tempo. Se tu não tem registro, entra no primeiro comentário fixado que tem o meu link na KTO, entra nesse link e aí tu faz o teu registro por lá em 1 minuto, 1 minuto e meio e pode dar uma brincada, tá certo? Bom, gente, vamos lá. Eu quero falar aqui sobre as possibilidades ainda de propostas que vão acontecer e a gente tem que entender que elas são naturais, tá? As propostas vão chegar por jogadores do Inter também. O Inter precisa se reforçar, eu já falei aqui, a busca por mais um zagueiro para completar a defesa do Inter no elenco, o camisa 5, o camisa 8, um extrema para o lado direito, quem sabe mais um centroavante. Tudo isso pode acontecer, mas também propostas, como eu disse, vão chegar por jogadores do Internacional. O Inter tem pelo menos 2 grandes ativos que devem receber grandes propostas, mas ainda tem outros jogadores que podem acabar sendo vendidos. Vamos lá. Sobre esses 2 ativos, Wesley e Vitão. Sobre o Vitão, até o momento não chegou uma nova proposta. Vale a gente lembrar que ele já se acertou com o Betis num tempo passado. O Betis agora está demonstrando interesse no Gustavo Martins, zagueiro do Grêmio, o Al Hilal também da Arábia Saudita, que é o zagueiro do Grêmio. Então, talvez não seja por esse caminho de mais uma vez o Real Betis tentar o Vitão, mas outros clubes da Europa já demonstraram interesse, o Osasuna, Napoli da Itália já fez proposta, o Nottingham Forest da Inglaterra, que agora contratou o Jair do Botafogo, então é mais um clube que muito possivelmente a gente vai riscar dessa lista que busca o Vitão, mas esses clubes que eu citei que ainda não dá para riscar, o Osasuna, o próprio Napoli da Itália, enfim, mas outros clubes também devem buscar o Vitão. Sondagens sempre acontecem e vale a gente lembrar, sondagem não é sinônimo de venda. O cara pode sondar, pode não acontecer nem negociação e nem muito menos venda, né? Então, o Vitão ainda tem um vínculo, tem uma multa que protege ele no Inter, protege o Inter nesse caso financeiramente, mas o que a gente sabe, o Inter quer receber pelo menos 10 milhões de euros pela sua fatia. O Inter tem 80% dos direitos econômicos do Vitão, então o Inter quer pelo menos, disso para cima, 10 milhões de euros, tá? Só que vale lembrar, o Vitão ele é vendido por esses 10 milhões pelos 80% do Inter pro Betis no ano passado. A gente tá falando de um ano atrás. Então não dá pra gente não imaginar que o Vitão tenha se valorizado. Então é bem possível que, chegando uma proposta de 10, o Inter ainda tente conversar com esse clube e morder mais um pouco, morder quem sabe 12, 13 de euros pelos seus 80%. Repito, proposta nova pelo Vitão ainda não chegou, mas a gente pode se preparar porque essa oferta deve chegar nessa janela, até porque ela abriu ontem, quinta-feira, e vai até o dia 2 de setembro. É uma janela extensa, é a maior janela agora de transferências. Antes, essa janela maior de 2 meses era no início do ano, a CBF mudou para se equiparar com a Europa, e a janela menor é de verão do início do ano e a maior é desse meio de ano. Mas assim, tá? O que eu já ouvi por parte do Inter sobre o Vitão? É uma alternativa para a direção do Inter, quem sabe tu vender o Vitão agora, mas tentar segurar ele aqui. O que isso quer dizer? Vender o jogador e liberar ele só no final do ano. Essa é uma alternativa. É mais difícil? É mais difícil, porque os clubes europeus vão estar agora nesse meio de ano e início de temporada. Então, geralmente, eles querem contratar o jogador para chegar agora lá, começar a fazer pré-temporada e começar já desde o início da temporada deles europeus com o clube que, no caso, ele seria vendido. Então é mais complicado fazer isso, mas o Inter vai tentar.
O Inter já teve algumas conversas com o Vitão e com o seu empresário, Juliano Bertolucci, seus sócios, enfim, que é um dos principais agentes do futebol brasileiro, dizendo, ó, a gente sabe que vocês querem ir para a Europa, o Vitão não esconde isso, tá? O Vitão tem um desejo, não esconde isso, eu digo nos bastidores. O Vitão tem um desejo de voltar para a Europa, ele já jogou lá na Ucrânia, no Shakhtar há muito tempo antes de vir para o Inter por conta da guerra em 22, mas ele tem um desejo de voltar para a Europa e mostrar o seu futebol por lá. Ele tem um sonho muito grande que eu já ouvi também nos bastidores e que também ele nunca escondeu em entrevistas, de jogar na seleção brasileira. Ele jogou na seleção brasileira de base, então ele sabe que ir para a Europa poderia facilitar para ele ser visto pelo Carlo Ancelotti, tá? Sobre o Vitão até o momento é isso. O que eu penso? Se der para tu segurar ele até dezembro, pensando no Inter e na competitividade do Inter, melhor ainda. Se tu não tiver um desespero, porque vamos lá, o Inter tem um desespero financeiro. Agora, eu digo, se tu não tiver um desespero para contratar algum jogador, por exemplo, preciso da grana do Vitão para contratar fulano, ciclano, segura ele até dezembro. O Inter precisa do seu melhor zagueiro até dezembro. Então o Vitão eu tentaria não vender, tá? Em relação ao Wesley, também sigo nessa ideia, tentaria não vender. O Wesley, assim como a maior parte dos jogadores brasileiros, tem o desejo de jogar no futebol europeu, algo que ele ainda não alcançou, né? Ele surge muito bem no Palmeiras com prospecção de ir para a Europa futuramente, não acontece, passa pelo Cruzeiro, não vai tão bem e vem para o Internacional. O Wesley, o Inter também vislumbra aí pelo menos 8, 9 milhões de euros, tá? Um pouco menos do que o Vitão, porque o Wesley não tá na mesma idade do Vitão. E tem outro ponto, né? O Inter tem 50% do Wesley, os outros 50% é do Palmeiras. Então o Inter tem 30% a mais do que tem no Vitão, do que tem no Wesley. O Inter até tentaria negociar com o Palmeiras para pegar um pouco mais de grana do que os seus 50% que tem direito, mas seria difícil, porque o Palmeiras é um clube que investe muito, bota muito dinheiro, então receber uma grana por uma venda, 50%, também é muito interessante para o Palmeiras, tá? O Wesley teve a proposta do Krasnodar, teve diversas negociações, 2, 3 propostas do clube russo e não evoluiu pelos valores que eles ofereceram ao Internacional. E um outro fator de que o Wesley não queria ir jogar na Rússia, ele quer outro mercado, um mercado mais atrativo para ele e também pensando em qualidade de vida. A gente sabe da guerra entre Rússia e Ucrânia, então, assim, não é de se imaginar o Wesley indo para a Rússia ou Ucrânia, tá? Como é o Krasnodar da Rússia. A não ser que depois eles voltem agora nessa janela de meio de ano com uma oferta muito maior do que a que eles fizeram, tá? Muito maior do que aquela proposta, que aí seja impossível tu dizer não. Aí é outra história, tá? Mas o Inter vai tentar segurar o Wesley e o Vitão até o dezembro. Tem um outro jogador que já vem despertando interesse de alguns clubes da Europa, principalmente da Inglaterra, que é o Gustavo Prado. Esse é um jogador que eu acho que seria muito interessante para o Inter vender, porque o Inter vai conseguir pegar dinheiro, um dinheiro importante, se fala hoje ali entre 6 e 7 milhões de euros pelo Gustavo Prado, o Norwich da Inglaterra já olhou, outros clubes ingleses já olharam, italianos também, o Porto de Portugal já foi falado também como um clube que já vem observando há bastante tempo o Gustavo Prado, desde as categorias de base, e aí seria interessante, porque é um jogador que não é titular absoluto, ele entra na equipe do Roger, e aí eu não sei se você tem a mesma opinião que eu não vi até agora o Gustavo Prado mostrando um grande talento diferente que faça a gente discutir se ele merece até ser titular ou não. Eu não vi ainda tudo isso no Gustavo Prado. Então acho que pode ser uma venda interessante para o Inter se manter e conseguir contratar nessa janela de meio de ano e fazendo a venda do Gustavo Prado, talvez tu consiga segurar o Wesley e o Vitão mesmo pro final do ano. Essa venda eu acho muito mais interessante pela perspectiva do Internacional. Tem outros jogadores que podem gerar venda? Tem, o Ener Valencia, que eu até acho que, pelos relatos que a gente tem de que ele tá bem nessa volta aí das férias, nos treinamentos, que ele tá treinando bem, enfim, não sei se o Inter vai querer, não sei quanto que o Inter conseguiria pegar um jogador de mais de 30 anos, por mais que tenha a sua bagagem. Eu até defendi esses tempos no debate da 7, o Meneghetti discordou de mim. Eu acho que dá para pegar dinheiro pelo Valencia, tá? Eu acho que o Inter consegue pegar ali seus 2 milhões de dólares ou euros. Eu acho que dá para pegar isso pelo Valencia, tá? Só que tem uma questão, né? Ele tem contrato até meio do ano que vem, ele tem mais um ano de contrato. Então, ou tu renova para vender, ou tu vende agora de uma vez. Essa é a grande questão. Mas eu não sei se o Inter vai vender o Valencia, tá? Eu não vejo o Inter vendendo o Valencia nessa janela de meio de ano, até por algumas informações que a gente tem. Para mim são esses 4 jogadores, tá? Que rendem vendas certas pro Inter nesse momento. Porque os outros jogadores, vamos lá, o Bernabé é um cara ainda jovem, mas o Inter acabou de comprar ele. O Vitor Gabriel
é uma possível venda, é um jogador também que pode receber proposta, mas o Inter tá para comprar ele do Sport, o Inter já recusou a oferta do Cruzeiro, não quer vender também. Então eu acho que pra gente dar uma olhada nessa janela seriam esses 4 nomes, tá? Vitão, Wesley, o Gustavo Prado e o Ener Valencia numa condição diferente desses 3 jogadores. Não para tu fazer dinheiro, mas sim para tu não perder tanto dinheiro, porque o Inter paga 1,5 milhão de salário pro Valencia por mês, tá certo? O que tu pensa sobre isso? Deixa tua opinião aqui nos comentários e não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Beijão, um abraço e até a próxima!